A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje começando um quadro novo aqui no nosso canal, no canal Bom Pastor TV, que é o quadro Pergunte ao Pastor. E a primeira pergunta foi me feita, essa primeira pergunta, esse primeiro episódio foi me feita essa pergunta lá no WhatsApp. Uma irmã perguntou o seguinte: Pastor, dá para saber na Bíblia qual a data do nascimento de Jesus? É dezembro mesmo? Então, como você viu aí no título, é esse o título da pergunta da irmã. E já botei até no título, não foi dezembro. E eu vou mostrar para vocês hoje, nesse pequeno estudo que nós vamos realizar aqui, que dá para ver na Bíblia, mais ou menos é o mês que o nosso Senhor Jesus ele nasceu. Mas desde já, tá, irmãos? O mais importante é que ele venha realmente nascer na nossa vida, entendeu? Não importa a data, né? Tanto é que, assim, para você chegar a essa conclusão, você tem que fazer um estudo para poder ver. Não está claro na Bíblia falando, ó, Jesus nasceu em tal mês. A gente consegue deduzir através do estudo. Mas, assim, o mais importante mesmo é não importa a data. O importante é que Jesus ele nasceu e que ele venha nascer dentro de nós, né, e das pessoas. É importante que Jesus nasça dentro de nós a cada dia, tá bom? Fica aí essa orientação aqui do pastor amigo que vos fala. Mas vamos lá, vamos para o estudo para a gente ver aí a conclusão, para você aprender, porque tem sempre gente que pergunta, né? Então, quando perguntar para você, você já vai saber responder pro pessoal. Então, vamos para a Bíblia? Então, vamos lá. Bom, a gente vai começar aqui por Lucas, capítulo número 1, versículo é o versículo de número 5, que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Preste atenção que isso aqui é o versículo-chave, tá? Então, aqui, ó, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, que nós sabemos, né? Zacarias é o pai de João Batista. E Isabel é a mãe de João Batista, prima de Maria. Maria, mãe de Jesus. Só para você entender aí o contexto. E por que que isso aqui é importante? Preste atenção. Diz aqui que o Zacarias ele era sacerdote do turno de Abias. Então isso aqui é uma informação muito importante para a gente poder chegar à conclusão do cálculo e das datas. Para a gente entender isso aqui melhor, vamos agora em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo aqui. A gente pode pegar aqui do versículo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, versículo 3 aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, só para você entender o contexto. Na época aqui, tinha muito sacerdote, né? E aí Davi teve a direção e resolveu dividir em turnos. Então, por exemplo, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Aí vamos supor, o ano tem 12 meses. Então ele dividiu, eram 24, ele dividiu em dois turnos para cada mês, para cada sacerdote. Só para você entender. E ele vai fazer aqui, quer ver? Ó, o versículo 3 diz assim: ó, Davi com Zadok e com Aimeleque, dos filhos de Tamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. Então, Davi ele dividiu dois turnos a cada mês. Então, cada mês, vamos supor, do dia 1º até o dia 15 era um sacerdote, do dia 16 até o final do mês, do dia 30, era outro sacerdote. Aqui, ó, só para você entender, ó, versículo 7. Saiu a primeira sorte a Jeoaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Zeorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós e a oitava a Abias. Então aqui, ó, sabemos que é a oitava. Lembra lá, Lucas? Aqui, ó. O Zacarias, pai de João Batista, era do turno de Abias. Então, segundo a divisão que o Davi fez. E qual é a de Abias? É a oitava. Tá, pastor, mas como assim a gente vai fazer o cálculo? Entenda bem. Lá, o calendário judaico, ele não é que nem o nosso, tá? Ele não começa em janeiro. O ano lá começa em março, que é justamente a festa da Páscoa. Então vamos calcular aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Primeira e segunda ordem, tá? Primeira, segunda ordem, já é março. Aqui, abril, maio, junho.
Entendeu? Porque cada dois, ó, cada versículo aqui tem dois, no caso, que vai pegar os turnos. São 2 turnos a cada mês. Então, aqui, ó, março, a primeira aqui, ó, março, abril, maio, junho. Então, o turno de Abias era junho. Então, entenda bem, junho, beleza. O turno aqui de Acós e de Abias era junho. O Acós era a primeira parte, de 1 a 15, do dia 1 ao dia 15. E o Abias aqui, que o Zacarias é do mesmo turno dele, pegava do dia 16 de junho até o final do mês, até o dia 30. Entendeu? Então, agora entendendo isso, então o Zacarias, vamos voltar lá para o Zacarias. Então, o turno de Zacarias aqui era em junho, do dia 16 até o final do mês de junho. Grava essa data, tá? Vamos ler outros versículos aqui, ó. Versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Ou seja, qual era o turno do Zacarias? O mesmo de Abias. Então, ele foi exercer a ordem sacerdotal dele no dia 16 de junho, tá? Grava isso aí. Aqui, ó, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Era o que o sacerdote fazia na época, né? Aqui no versículo 11, presta atenção, ó. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ou seja, quando esse anjo apareceu para ele? Justamente quando ele estava exercendo o sacerdócio dele, tá? Em junho, do dia 15, do dia 16 até o final do mês. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Entendeu? Então preste atenção. O anjo está aqui anunciando para Zacarias que a mulher dele, Isabel, daria luz a um filho e ele teria que colocar o nome desse filho de João, que nós sabemos que é o João Batista. Aí o anjo aqui passa algumas outras orientações e tudo mais, e aqui mais para baixo, no versículo 23, depois você pode ler o contexto todo, tá? As orientações que o anjo deu para ele. Aí no versículo 23 diz o seguinte: sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, quando que terminava o turno de Zacarias? No final de junho. Voltou para casa. Então ele voltou para casa no final de junho. Presta atenção. Versículo 24. Passando esses dias, quais dias? Os dias do turno de Zacarias. Isabel, sua mulher, concebeu, ou seja, engravidou. Então ela engravidou mais ou menos ali nos primeiros dias de julho. Vamos calcular isso, porque ele voltou para casa, né? Provavelmente ele teve lá, né, a intimidade com a esposa e tal, e ela veio conceber, porque o nascimento de João Batista não foi assim de ordem sobrenatural. João Batista ele teve a mãe, Isabel, e teve o pai, o Zacarias, o sacerdote, né, que é o contrário do nascimento de Jesus, que foi concebido pelo próprio Espírito Santo em Maria. Tá bom, pastor, então nós sabemos já que o João Batista, né, a Isabel no caso, ela engravidou em julho. Vamos botar assim, julho ali, iníciozinho de julho. Beleza. Mas agora, o que tem a ver isso com Jesus? Preste atenção agora aqui, ó. Aqui, ó, versículo 26, ó. Preste atenção. No 6º mês foi o anjo Gabriel. Deixa eu até selecionar aqui para você ver melhor. Ó, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então aqui foi quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela iria ficar grávida de Jesus, tá? Onde ele explicou tudo aqui. Agora preste atenção aqui, quando que o anjo foi enviado a Maria? No 6º mês. Guarda isso aqui, tá? Aí mais abaixo aqui, a Maria ela teve dúvida. Ela aqui no versículo 34, ela diz assim, ó, então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ou seja, como que eu vou engravidar? Né?
Aí vem aqui a resposta no versículo 35 e no versículo 36. O 36 já é a chave para o nosso estudo, tá? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, falando de Jesus. Presta atenção agora. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Presta atenção agora. Vamos fazer os cálculos aqui, tá? Então, o que nós vimos? O Zacarias, ele estava no turno, ele estava trabalhando como sacerdote, né, servindo lá ao Senhor, tal, do dia 16 até o final do mês. Acabou o turno dele, ele voltou para casa. E ele pegou, né, enfim, teve lá um relacionamento íntimo com a esposa, com a Isabel, que era estéril, e a Isabel concebeu João Batista, certo? Início de julho. Aí vamos contar aqui. Aqui o anjo está falando para Maria que a Isabel, parenta dela, está no 6º mês de gravidez. 6º mês. Então vamos contar. Julho, né? Ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então o anjo apareceu, isso aqui no nosso calendário, tá, pessoal? Então, para você entender, então o anjo aqui, ele apareceu para Maria em dezembro, tá? Segundo o nosso calendário, onde ele falou que ela iria dar luz ao Filho de Deus, ao nosso Senhor Jesus. Dezembro. E logo depois disso aqui, você sabe a história, ela engravidou, não foi isso? Então, aí você conta aí dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ué, pastor, então é setembro o nascimento de Jesus. Isso aí. Obviamente que tem um outro contexto aqui que eu quero mostrar para vocês, que pelo nosso calendário ser um pouco diferente do calendário judaico, lá é uma data fixa. O nosso não. Ele varia entre setembro e outubro. Por quê? Porque tem uma outra base aí. Vamos aqui em João, capítulo 1, versículo 14. É um versículo bastante conhecido. Aqui, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João, ele está falando aqui a respeito de Jesus. Então, ó, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, falando a respeito do nascimento de Jesus. Só que essa palavra aqui, habitou, a palavra que foi traduzida aí como habitou, no original do grego, que foi escrito o Novo Testamento, é eskenose, que quer dizer tabernaculou. Então, a tradução mais correta aqui é o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Pastor, mas o que isso tem a ver? Isso aqui tem a ver, irmãos, com a festa de tabernáculos, do dia de tabernáculos, que é uma festa judaica. As 3 principais festas judaicas é a Páscoa, março, que foi justamente a data que João Batista nasceu. Inclusive, só para questão de conhecimento, por exemplo, os judeus, quando eles comemoram a Páscoa em março, tá? Eles sempre deixam um lugar vazio na mesa e a porta aberta, para justamente, né, no caso, esperando a volta de Elias. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala que o João Batista ele veio no espírito de Elias, do profeta Elias. Então, o João Batista veio justamente, foi dado, né, o João Batista, Elias, vamos botar assim, Elias outra vez para o povo judeu, justamente em março, na festa da Páscoa. Só que os judeus não reconheceram isso, mas é o que aconteceu, entendeu? Então, as 3 principais festas, Páscoa, março, setembro, aqui no nosso calendário, às vezes cai setembro, às vezes cai outubro, tá? É a festa de tabernáculos, que é onde o Senhor Jesus foi dado, né, ao povo, presente para o povo, e a festa de Pentecostes, que foi dado o Espírito Santo. Entendeu? Então, olha como é maravilhosa a Bíblia.
Então, sim, o aniversário de Jesus, oficialmente pela Bíblia, no nosso calendário, lá não, lá é fixo. Lá tem um dia certinho. Tá? Mas no nosso calendário, aí é justamente no dia da festa de tabernáculos, que pode ser setembro ou outubro. Então, por todo esse cálculo que eu ensinei para vocês, você chega à conclusão que Maria engravidou em dezembro e teve Jesus em setembro. Entendeu? Então, o aniversário de Jesus não é dezembro, e sim setembro. Segundo aqui nosso calendário, você pode se basear, eu queria festejar o nascimento de Jesus numa data correta. Então você pode se basear pela festa de tabernáculos, que é justamente aí, que foi justamente quando Jesus ele nasceu. Que lá no calendário judaico é uma data fixa, entendeu? Mas aqui, por causa dessas diferenças, tem essa diferença aí, né? Às vezes setembro, às vezes outubro. Entende? E outra coisa, para comprovar ainda mais isso, e assim, entrando um pouquinho dentro da escatologia, que é uma outra playlist que nós temos de estudo aqui no canal. Se você não conhece, escatologia é o estudo das últimas coisas. Sobre a volta de Jesus, arrebatamento, tem uma playlist aí, tem vários estudos aí já falando sobre a volta de Jesus, o anticristo, as duas testemunhas, enfim, tem muito estudo aí, acompanha aí no canal. Aqui em Zacarias, capítulo 14, versículo 16, diz assim, ó: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Está vendo? Justamente aqui, a festa dos tabernáculos, que é uma festa muito popular lá, é uma festa judaica, tá? Muito popular. Então, o que acontece? Isso aqui ele está falando a respeito do milênio. É um outro estudo que a gente vai trazer aqui em breve aqui no canal. Eu estou para dar ele lá na igreja. E é onde mostra o reinado do Senhor Jesus aqui nessa terra, que ele vai governar durante 1000 anos aqui, tá? Então, o que acontece? E durante esse milênio, todos os povos eles vão ter que subir de ano em ano, no dia da festa dos tabernáculos, para adorar o Rei Jesus, que é justamente o aniversário dele. Entendeu? Que aqui no nosso calendário cai em setembro barra outubro, depende assim da data lá, tá? Mas é mais ou menos por aí. Então tá aí, minha irmã, a minha irmã que fez a pergunta, tá aí, né? A resposta. E a todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse estudo. E como eu falei no início da mensagem, tá, pessoal? Do estudo, no caso, né? Não importa o dia, a gente deve até comemorar o nascimento de Jesus todos os dias, tá? Porque se não fosse ele ter sido enviado a esse mundo, se ele não viesse a esse mundo, estaríamos perdidos. Então fica aí essa mensagem para a gente, tá? Ele é o nosso Salvador. Se não fosse Jesus, não estaríamos aqui para contar a história. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembrando que amanhã nós temos cultos aí em nossas igrejas, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba. Barra de Guaratiba às 9 horas da manhã e na Pedra de Guaratiba, 9 da manhã e às 18 horas. Venha estar conosco aí em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês no nome de Jesus.